A segunda carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler duas passagens bíblicas aqui, o capítulo 12, versículo 21, o último versículo do capítulo 12 de 2 Coríntios, e depois nós vamos para o capítulo 13, nós vamos ler o 1 e o 2 do 13 e mais o versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, diz assim: quantos acharam que digam amém? Quantos acharam que digam amém? Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, diz assim: e quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que eu vou até convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra. Versículo 2. Já anteriormente disse, e a segunda vez digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, eu digo aos que antes pecaram, e todos os mais que, se outra vez eu for, não lhe perdoarei. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai a vós mesmo. Ou não sabeis o quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Complete aí o versículo aí, a parte final. Se é que já não estáis reprovados. Toda a igreja, complete o versículo 3. 1, 2, 3. Se é que já não estáis reprovados. Então eu vou pregar no tema subordinado, reprovado por Deus. Aleluia. Tá? Vou pregar no tema subordinado, reprovado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Meus queridos, Paulo escreve, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar a situação da igreja de Corinto. Apesar de ser uma igreja rica em dons espirituais, apesar de ser uma igreja que tinha qualidade, mas a situação da igreja de Corinto, na primeira carta que Paulo escreve, não era muito boa. A igreja estava começando. Você vai ver lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 18, Paulo vai dizer que havia dissensão entre os irmãos na Santa Ceia. Uns comiam e não esperavam pelos outros. Quando você vai lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo vai falar de 2 mesas. Versículo 20 e 21 e 22 ele diz, vai falar da mesa de Cristo e da mesa de Satanás. Paulo vai falar de 2 cálices, o cálice de Cristo e o cálice de Satanás, que os crentes da igreja de Corinto estavam bebendo, e as mesas que eles estavam sentando. Ao mesmo tempo que eles sentavam na mesa de Cristo para ceiar, eles sentavam na mesa de Satanás para idolatrar, para fazer coisas que desagradavam a Deus. No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo vai falar das coisas
sacrificada a ídolos que os coríntios ofereciam, oferenda a Satanás. Ofereciam a mesma coisa. Ao mesmo tempo que eles estavam adorando Jesus, eles estavam sacrificando coisas para os ídolos. E Paulo vai falar também. Quando você vai no capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai falar do casamento. E ele vai dar várias instruções ali. E quando chega no capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: digo eu aos jovens e às viúvas, eu gostaria que todos fossem que nem eu. Mas se não podem se conter, aí diz no versículo 9, que casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aleluia, Deus. Quando nós vamos para o capítulo 6, Paulo vai dar um conselho para a igreja de Corinto para fugir da prostituição. No capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo vai falar lá que estava tendo um enteado, estava tendo um caso com a madrasta na igreja de Coríntios, irmão. Isso tudo na igreja de Coríntios, a primeira carta. No capítulo 3, Paulo vai falar que estava acontecendo contenda entre os irmãos na igreja de Coríntios. Quando nós vamos para o capítulo 1, do versículo 11 ao 14, a igreja de Corinto estava dividida. Cristo não era mais o centro. Ela estava deixando de ser uma igreja para ser grupo. Grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e o grupo de Cristo. Aleluia, Deus. Isso na primeira carta, irmão. Mas Paulo aqui ensinando, doutrinando, a igreja começa a pegar a forma, começa a pegar, a entrar na área da transformação, da libertação através dos ensinos do apóstolo Paulo, mesmo ele ausente. Aleluia, Deus. Aí ele vai e escreve a segunda carta, irmão. Ele escreve a segunda carta. E no capítulo 11 da segunda carta, já mudou as coisas. Ele diz lá no versículo 2: porque eu tenho zelo de vós, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque eu tenho zelo de vós, como zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado, olha o que ele diz, como uma virgem pura, a um noivo, a saber que é Cristo. Aleluia, Deus. A igreja da primeira carta, agora Paulo diz na segunda que ela está preparada para se encontrar com Cristo. Glória a Deus. E ele continua falando no versículo 3, ele diz: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva no Éden, muitos de vós sejam enganados. Porque se alguém pregar para vocês outro Jesus que nós não temos pregado, ou outro evangelho que não tem recebido, ou outro espírito, certamente vocês vão perecer. Paulo agora falou que a igreja está pronta para se encontrar com Cristo como uma virgem pura. Aleluia, Deus. Então agora ele está zelando pela igreja, ele está protegendo ela. De quem? Dos falsos apóstolos. No mesmo capítulo, em 2 Coríntios capítulo 11, Aleluia. versículo 13, 14, que ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E muitos são os seus ministros, transformados em ministros da justiça, Aleluia. por meio dos quais será conforme as suas obras. Isso no capítulo 12. Aí no último versículo do capítulo 12 de 2 Coríntios, aqui é aonde a gente leu, irmão. Ele fala de uma igreja que está preparada para se encontrar com Cristo.
a igreja da primeira carta, que estava toda bagunçada, toda fora do padrão da palavra de Deus. Porque nós, como cristãos, nós temos que andar no padrão da palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, capítulo 6, versículo 16, Paulo diz: porque todos que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática também. Não é só de fé, é de fé e prática também. Nós temos que crer na palavra. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas também para se cumprir na nossa vida, para nós sermos um verdadeiro cristão, nós temos que colocar essa palavra em prática na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E não era o que estava acontecendo com alguns crentes da igreja de Coríntios. Pois ele diz aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 21, aonde nós lemos, ele diz assim: e quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da sua imundície, aleluia, Deus, prostituição e desonestidade. Ó, perceba que nesse mesmo capítulo, no versículo 2, ou 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala que ele tinha preparado a igreja de Coríntios como uma noiva para se encontrar com Cristo. Mas aqui no versículo 21, ele vai falar que no meio daquele povo ali que estava preparado, tinham uns que ainda continuavam vivendo na prática do pecado. Aqui, ó, versículo 21. Aqueles que antes pecaram e não se arrependeram. Aleluia, Deus. Então, assim como tinha um povo lá que estava preparado para ir morar no céu, tinha uns crentes lá, talvez fosse a minoria, que da primeira carta, que continuavam praticando o pecado que faziam na primeira carta, que não se arrependeram. Aleluia, Deus. E Paulo disse: olha, eu vou aí com vocês, mas eu vou me humilhar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, para que quando eu chegar aí, eu não chegar aí como juiz, mas eu chegar com misericórdia diante de vocês. Aí no versículo de número, capítulo 13, versículo 1, ele diz: olha, esta é a terceira vez que eu estou indo convosco. Por a boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. E continua no versículo 2: já anteriormente disse, segunda vez digo, como que se estivesse presente, mas agora estando ausente, digo a vós, antes que pecaram, e a todos, que se outra vez eu for, não lhe perdoarei. Aleluia, Deus. Agora preste atenção. Se o limite do apóstolo havia acabado para esses crentes que estavam dentro da igreja de Coríntios, mas queriam viver na prática do pecado, não queriam viver na luz da palavra de Deus,
Se já havia acabado o limite dos apóstolos para ele, imagine o de Deus, irmão. Imagine o de Deus. Aí ele diz no versículo 5, é mais forte ainda a palavra dele no versículo 5. Examine-se, pois, a vós mesmo, se permanecei na fé, provai a vós mesmo, ou não sabeis o quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Ele está fazendo uma pergunta. Aleluia. Aí ele conclui o versículo dizendo: se é que já não foste reprovado. Aleluia, Deus. Irmão, mas pastor, nós estamos vivendo o tempo da graça. Pois é, meu irmão, é o tempo da graça mesmo. Mas Paulo escrevendo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: vós, irmão, por te chamado à liberdade, não use então da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia, Deus. Liberdade em Cristo não é liberdade para o pecado, não, irmão. Cristo não nos chamou para nós viver uma vida de pecado. Vida de pecado nós vivíamos quando nós estávamos lá no mundo sem Cristo. Aleluia, Deus. Quem ainda Cristo nos libertou para nós escolher livremente fazer o que é certo. Aleluia. Quem ainda faz as coisas erradas, vive na prática do pecado, não é liberto. Aleluia. Nós não fazemos parte da igreja de Tiatira, nós fazemos parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela não é liberal. A igreja de Cristo, ela é santa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Não esqueçamos que no tempo da graça, Deus matou Safira e Ananias em Atos dos Apóstolos. Foi no tempo da graça. Só por causa de uma mentirinha. Verdade. Tem crente que está aí, irmão, está brincando com Cristo como os crentes da igreja de Coríntios. Aleluia, Deus. Cuidado, irmão. Temos que ter cuidado. Para nossa brincadeira não fazer Deus nos reprovado por Deus. Aleluia, Deus. Deus não é brinquedo, irmão. Jesus não é brinquedo, irmão. Jesus é Deus, é a salvação. Glória a Deus. Jesus é amor, mas é também justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. O que é que Jesus diz lá em 1 Coríntios, em Mateus capítulo 5, versículo 27? Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Aí no 28 ele vai trazer para nós: eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já no seu coração cometeu adultério. Aleluia, Deus. No Antigo Testamento, o adultério só era confirmado através de 2 ou 3 testemunhas quando a pessoa era pega. No Novo Testamento, você não precisa praticar o ato para você cometer o adultério. Só de você pensar, só de cobiçar uma mulher ou cobiçar um homem, você já praticou o ato. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho, irmão, é facilidade, é felicidade, mas não é facilidade. Paulo deixou algo bem claro para aqueles crentes que estavam brincando de ser cristão, mas viviam na prática do pecado. Paulo escreve 3 cartas, só chega 2 à igreja, uma desapareceu. Escreveu a primeira, escreveu a segunda, não chegou na igreja. Ele escreveu, essa aqui dá para entender que é a terceira carta.
E Paulo visita a igreja por 3 vezes. E era o apóstolo Paulo, irmão. Teólogo. O homem profundo do conhecimento, irmão. Aleluia. Não era pastor Francisco Moura, não era pastor Gregory, não. Se imagine depois do ensinamento do apóstolo Paulo. O povo, muito não levavam a sério as coisas com Deus. Imagine agora, irmão. Só que nós temos que ter cuidado. É graça, não é libertinagem, não. Não é libertinagem, não. Aleluia, Deus. Quando você vai lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, olha o que Paulo escreve aos Filipenses. Já disse isso muitas das vezes, agora repito, chorando. Existe muito que pela sua maneira de viver se tornam inimigo da mensagem de Cristo na cruz. Paulo diz, eles vão para a destruição do império. Por quê, Paulo? Porque o Deus deles é o desejo do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. Pensam somente nas coisas que são desse mundo. Aleluia, Deus. Hoje nós estamos com crise de identidade na igreja, irmão. Hoje tem crente aí que tem 2, 3 guarda-roupa em casa. O guarda-roupa de vir para a igreja, o guarda-roupa de ir para a academia e o guarda-roupa de ir para a praia. E o guarda-roupa da safadeza também. E o crente, ele tem que ter só um guarda-roupa, irmão, e só um tipo de roupa. A mesma roupa que ele vem para a igreja é a roupa que ele vai para o trabalho, é a roupa que ele vai para a academia. Deixa falar quem quiser falar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Aleluia, Deus. A igreja é para influenciar o mundo, não é para ser influenciada pelo mundo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O mundo tem que imitar a igreja, não é a igreja que tem que imitar o mundo. Aleluia, Deus. O mundo tem que andar como a igreja, não é a igreja que tem que andar como o mundo, irmão. Aleluia, Deus. Eles estão brincando. Ainda tem muitos líderes aí sem vergonha e pastores aí, que já estão desviados há muito tempo do reino, que ainda diz isso aí é doutrina do homem. Doutrina do homem é você ter um analfabeta espiritual, para ler Bíblia, porque a doutrina do homem agrada ao homem, a doutrina de Deus confronta o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se a doutrina que você está ouvindo no lugar onde você está congregando não te confronta, sai de lá, porque é doutrina de homem. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Gente, hoje, irmão, você convida para orar, não aparece ninguém. Mas de segunda a sexta estão aí na academia, cuidando só da beleza exterior, só crente carnal. As irmãs ainda postam foto aí, ainda postam foto arreganhada, não estão mais nem a vida perto, estão se arreganhando mesmo, irmão. Estão se arreganhando mesmo. Estão mostrando é tudo mesmo aí, porque estão na carne, é crente carnal, porque crente espiritual tem decência. Aleluia, Deus. Crente espiritual tem vergonha na
irmãs aí, e aí semana a gente está fazendo o trabalho de evangelismo em cada lugar da Praça de Marabá aqui, né? De 5 às 7 da noite, nas praças aí, entendeu? Hospital, no sacolão. É onde você vê a bagaceira, meu irmão. Tanto de mulher que se diz cristã, como de homem também. Uns homens aí que se diz, uma hora dessa pode ir nas igrejas. É todo no paletózão, na gravata, o preta, todo cristão lá. Mas quando é manhã, tá igual um jogador de peteca aí. Um tênisinho no pé, um short moletom, uma camiseta acabada. Falta de vergonha na cara, irmão, desses crentes. Mas irmã parece um abacate. De vestido é toda bonitona, toda. Não é? Mas aí quando tá indo para caminhada aí, mete um short de cota colado, mete uma camisa colada, buchudona, grossa para cima e empina para baixo. Parece um abacate, irmão. Irmã, que vergonha na cara para se converter, minha irmã. Se vista como cristão. Você quer fazer academia, passa, mas vai vestido como um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Já desde que nós estávamos na praça lá da criança lá, casa do pastor. Todo mundo viram quase cair para trás. Só bucho e pele. Academia. Ei, irmão, Jesus não te chamou do mundo não para te estar mostrando o bucho e a pele não, meu irmão. Guarda isso aí. Te anda como um cristão. Te veste como um cristão. Te calça como um cristão. Fala como um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veste não salva, veste não salva, mas quem é salvo se veste diferente. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E a Deus convidaram minha esposa para ir para uma chácara, nós fomos. Chegamos lá, era quase meio-dia. Aí a esposa do varão lá, pastor, missionária, se é para onde ir para a senhora ir no Garapé com nós ali no lago, ali com nós vamos. Ô glória. Aí, eu vou pegar uma calça, eu vou pegar um short ali do meu marido para o senhor. Eu digo, não, eu vou com a minha calça comprida mesmo. Senhora, eu vou pegar um vestido. Ela disse, não, eu digo, não, ela vai de vestido também, com um vestidão aí compridão lá na cadeira. Aí quando chegou lá no Garapé, lá o povo caiu na água lá. Aí eu e ela. Colei um pouquinho a calça. Ela não deu para enrolar. Aí nós já filmamos ainda. Filma aí para deixar o cão mais doido ainda. Minha irmã, se tiver de tomar banho, vai ser aqui. De camisa manga comprida, calça comprida, porque eu sou cristão. Eu fui chamado para ser diferente. Não sou melhor do que ninguém, mas eu fui chamado para me ser diferente. Na safadeza, na pilantragem, na vagabundagem, eu vivia quando eu estava no mundo. Agora eu sou cristão. Eu tenho uma identidade para zelar. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que Paulo disse? O que foi que o apóstolo Tiago disse lá em Tiago, capítulo 1? Versículo 21, 22 e 23. Deixando todo acúmulo de imundice, recebei com mansidão a palavra e voz injetada, que pode salvar vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando vós com falso discurso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante um varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Bora parar de hipocrisia, crente. Vamos ser verdadeiros diante de Deus, porque senão nós vamos correr o risco de ser reprovado como os crentes da igreja de Coríntios. Aleluia, Deus.
ser fiel a Cristo, a Deus, através da sua palavra. Glória a Deus. Eu creio. Através da sua palavra. Olha o que o escritor de Hebreus diz aí, olha aí. Abra aí. Chega aqui, pastor Grande, chega aqui. Abra aí, irmão. Põe a sua Bíblia aí. É Bíblia. Nós viemos aqui pregar a Bíblia essa noite. Hebreus capítulo 10, versículo 26, 27 e 28. Olha o que o escritor de Hebreus diz aí. Olha o que o escritor de Hebreus diz aí. Peguei. Hebreus 10, 25, 26, 27 e 28. 25 é? 26. Porque se pecarmos voluntariamente, Ó. depois de termos recebido o conhecimento da O verdade, que é que vai acontecer? já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Segura aí. Aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, está aqui, ó. Está aqui. Você sabe que não é para fazer, você está fazendo. É pecado voluntário. Você sabe que não é para praticar e você está praticando. É pecado voluntário. É o que ele diz? Já não resta mais sacrifício. Pode orar, vai secar a língua, vai acabar a bolacha do joelho e Deus não vai responder. 27. O 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Olha só, não tem mais perdão. Porque Paulo disse para os crentes de Corinto: se vocês forem reprovados, já era pecado voluntário. Não vai ter mais perdão. E olha quem está falando, o que estão falando aqui, Paulo, como o escritor hebreu, é do tempo da graça. Não resta mais perdão, mas uma certa o quê? Expectação de juízo e ardor de fogo, que há de devorar o adversário. O que é isso? Juízo final, grande trono branco, o ardor de fogo, o lago de fogo, e depois todos que estiverem no grande trono branco serão lançados no lago de fogo. O 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morre sem nenhuma misericórdia. Agora olha o 29 aí. Olha o 29. De quanto maior castigo pensais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado, O final do versículo. e fizer afronta ao Espírito da graça. Olha aí. Quebrando alguém a lei de Moisés, morrerá sem misericórdia, pela palavra de 2, 3 testemunhas. Aí no versículo 29 diz o quê? Quanto maior será o castigo, e será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Aí ele diz: e tiver por profano o sangue do testamento que foi santificado. Que sangue é esse? Lucas 22, 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue de Cristo. E tiver por afronta o Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? O Espírito Santo. Aí o 31 aí, o 31. Horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Aleluia, Deus. Não brinque com Deus não, irmão. Falhar, nós pecamos em palavra e pensamento e em obra. Mas pecar propositalmente, cuidado. Viver na prática do pecado, cuidado. Viver, querer, no culto está aí, glória a Deus, aleluia. Aí quando sai do culto, vai aí para a balada, vai aí para um hotel, se prostituir, adulterar. Cuidado, é pecado voluntário. E se é voluntário,
já não resta mais sacrifício. Aleluia, Deus. Vai secar a língua orando. Vai secar, vai acabar a bolacha do joelho. E não terá mais resposta de Deus. Ele diz aqui: horrendas coisas é cair na mão do teu filho. Aleluia, Deus. Caia na mão da tua esposa, caia na mão do teu esposo, caia na mão dos teus pais, filho, mas não caia na mão de Deus. Tu cair na mão da esposa, Deus pode te livrar dela. Tu cair na mão do esposo, Deus pode te livrar dele. Tu cair na mão dos teus pais, Deus pode te livrar dele. Mas se tu cair na mão de Deus, não tem quem te arranque da mão dele. É verdade. Cuidado. Aleluia, Deus. Cuidado, irmão. Para encerrar aqui, falta 5 minutos ainda. Para encerrar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, Pedro diz assim, ó: porque assim como no meio do povo surgiam falsos profetas, lá no Antigo Testamento, assim também no meio de vós haverá falsos mestres, agora no Novo Testamento. Porque assim como no meio do povo surgiu falsos profetas, assim também no meio de vós haverá falsos mestres, que introduzirão cobertamente o quê? Heresia destruidora, que negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha o versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3: e movido pela avareza, farão comércio de vós com palavras falsas. Para eles o juízo preparado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aleluia, Deus. No momento certo Deus vai tratar com eles. Cuidado com os falsos mestres, irmão. Pastor, como é que eu vou descobrir que é falso? Na igreja onde eu estou congregando, se é falso, se é verdadeiro. É porque lá atrás, ele pregava nos anos 90, 80, 90, 2000, ele pregava que não podia. Agora ele está dizendo que pode. Lá atrás, ele pregava que era pecado. Agora ele está dizendo que não é mais pecado. Lá atrás, ele dizia que não era para fazer. Agora eles estão dizendo que é para fazer. São os falsos mestres que se apostataram. Deus está usando Pedro para dizer. Aleluia, Deus. Assim como no meio do povo surgiu falsos profetas, assim também no meio de vós haverá falsos mestres, que introduzirão cobertamente heresia destruidora, e negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aí olha o versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Está liberado geral. Sabe por que está vazio aqui? Porque aqui tem doutrina. Aleluia. Se aqui fosse liberal como é lá, como é ali, estava cheio também. Tinha gente até do outro lado da rua. Eu tinha até que ajudar a alugar lá, a trocar o espaço para sair por isso aqui, porque não ia caber mais. Mas está assim, ó, com essas cadeiras empilhadas aqui, porque aqui tem doutrina. Aqui tem homens compromissados com a verdade. Aleluia, Deus. Ele diz: e farão comércio de vós. Que tem de pastores fazendo comércio da igreja, irmão. Que tem de obreiro fazendo comércio da igreja para agradar o homem. Lá atrás lá não podia. Não podia isso, não podia aquilo. Hoje pode tudo. Por quê?
Porque o liberalismo está começando pela liderança. Os pastores estão fazendo. As mulheres dos pastores estão fazendo. É claro que nós não vamos generalizar. Mas a maioria é. A maioria é. Porque se um membro vê a mulher do pastor, a irmã vê a mulher do pastor toda pintada, pior de que uma escola de samba, ela vai se pintar também. É porque se a mulher do pastor se pinta, eu também vou me pintar. Se o pastor anda igual aí um jogador de peteca aí, o irmão também vai andar igual um jogador de peteca. É porque o pastor está andando, eu também vou andar. Só que a salvação é individual. Aleluia, Deus. Pastor não vai salvar a tua vida, nem tu vai saber salvar a vida do pastor. O pastor vai dar conta da vida dele e tu vai dar conta da tua. Aleluia, Deus. E para encerrar, Apocalipse 22:11. Tem 4 coisas lá para nós. 2 nos levam para o céu e 2 nos levam para o inferno. É nós que escolhemos. Não é minha esposa que escolhe para mim, nem eu que escolho para ela. É nós que escolhemos. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, se suje ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. 4. Quem é injusto, faça injustiça. Quem é injusto, quem é sujo, se suje ainda. Esses 2 aqui nos levam para o inferno. Se continuamos nessa placa de injustiça e sujeira. Quem é justo, faz a justiça. E quem é santo, se santifica. Esses 2 aqui nos levam para o céu. Justiça e santidade. É nós que escolhemos para onde nós queremos ir. Eu fico com a justiça e com a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, a pregação de João Batista. Não mudou não no século XXI não, viu, irmão? Continua a mesma. Continua a mesma para a igreja do século XXI. Glória a Deus. Tá? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a sua palavra também é a mesma ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu irmão. Continue firme na palavra, sendo obediente na palavra. Continue sendo obediente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a palavra. E quando a trombeta soar, você vai ouvir o soar da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.